Olá, minha gente, mais um programa Palco da Vida. Esse programa que tem feito um grande efeito nas famílias brasileiras, em todo o povo. Até nos bares estão assistindo, parando tudo para assistir esse programa que é realmente um programa de alta rotatividade. E hoje vou receber agora aqui para vocês de primeira mão. Ele já esteve no Jô Soares, já esteve em vários programas. Hoje ele está no Palco da Vida. O Dr. Bactéria. Dr. Bactéria. Teremos um grande estudo aqui hoje sobre bactérias. É o seu caso, no caso, é o seu assunto. Doutor Bactéria, o que devemos fazer para evitar bactérias? Já vou começando com essa programa. Você já quer me evitar logo no começo? Eu sou doutor Bactéria, você quer me evitar, assim, para evitar a bactéria? Mas bactérias fazem parte da vida. 90% do nosso corpo são germes, são bactérias. 90%. E partindo do princípio que 75% da gente é água, qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Só que essas bactérias que nós temos no corpo, imagina que o nosso corpo, para o pessoal ter uma boa ideia do que é isso, o nosso corpo é um grande ônibus. Imagina. E as bactérias que estão nesse grande ônibus que é o nosso corpo, elas são justamente os policiais que estão protegendo. Essas bactérias nos protegem. Aí você está com essa quantidade enorme de bactérias no seu corpo, 2 bilhões por gota de saliva, 1 trilhão na pele, no intestino então absurdamente grande. Essas bactérias elas nos protegem contra bactérias que dão doença. Agora vamos ver uma realidade aqui. Você pega, vamos supor que você esteja doente, você está doente, você vai no médico. Vai no médico, o médico te avalia e te dá um antibiótico. Vai tomar 15 dias de antibiótico. O antibiótico, ele não mata somente as bactérias que estão te fazendo mal, ele mata todas as sensíveis. Então é como se entrasse um cara com uma metralhadora dentro do ônibus e matasse um monte de policiais. Quer dizer, você fica com esse ônibus, que é o seu corpo totalmente aberto, para entrar bandido, matar os policiais. E esses bandidos são aquelas bactérias que dão doença. Por isso que você precisa, depois de uma antibiótico terapia, depois do antibiótico que você tomar, é o que eu falo, toma antibiótico, 15 dias, 10 dias, espera 24 horas, toma bastante água, espera 24 horas, depois você toma probiótico. Probióticos são aquelas bactérias que você compra na farmácia, aquele negócio todo, para refazer esse ônibus, que você está com o organismo totalmente desprotegido. É por isso que quando às vezes você pega depois do antibiótico, antes de você tomar antibiótico, passa 4 dias, 5 dias, você está com infecção de garganta, você está com uma infecção de alguma coisa, por quê? Porque abaixou a tua resistência. Se você não tomar probiótico, o seu organismo demora 1 ano para refazer essa flora. Por isso que é super importante você ter essas bactérias que te protegem aqui. O senhor sendo esse AS, né? Desse ramo. Um asquitéria. Então o senhor não tem bactéria. Eu estou cheio, graças a Deus, eu protejo as minhas. Além de eu mesmo. Eu protejo muito as minhas. Para você ter uma ideia, uma vez, eu estava com uma infecção de garganta. Fui no médico, me deu antibiótico. Fiquei 10 dias, infecção de garganta de novo. Fui no médico, outro antibiótico. Outra infecção de garganta. Aí eu fui no terceiro médico, graças a Deus eu peguei o médico, que ele virou para mim e falou, rapaz, você já tomou 2 antibióticos, você está com falta de bactéria. Então ele falou, olha, você vai na farmácia, você vai comprar tais probióticos, me deu, eu tomei, em 2 dias eu estava sarado. Eu estava com falta de bactéria. Maravilha. Você sabe que a bactéria, muitas vezes... Olha, vou te dar um exemplo disso. Você sabe que existe uma síndrome de intestino irritado. É uma doença que a pessoa tem. Não tem antibiótico que sare o cara. É uma bactéria que está lá, que ela está fazendo... Você dá antibiótico, ela é resistente não sei o quê. Sabe como é que sara a pessoa? Você faz um transplante de fezes. Transplante de fezes? Exato. Como é que é isso? Então, não tem banco de esperma, tem banco de dinheiro. Existem bancos de fezes. Tá? O pessoal pega umas fezes que não tem bactérias patogênicas, uns negócios bons mesmo, umas fezes boas. Aí injeta via retalmente na pessoa. Então é como se tivesse você voltando, entrar com um policial da rota, entrando no ônibus. Um supositório fecal. É líquido, é líquido.
É líquido. Supositório é mais um comprimidinho, né? Nesse caso aqui é líquido. É como se fosse uma lavagem, só que injeta uma solução de fezes. Gente, olha o que vocês estão aprendendo aqui hoje no programa. Sim. Eu nunca ouvi falar nisso. Só um doutor bactéria para dar essas explicações aqui. De bactéria, né? Bactéria. Então, por isso que eu falo que bactérias, elas fazem bem para a gente. Mas você vai ver, em termos de alimentos, né? Os micro-organismos em gerais, né? O pão, você não põe água, ou leite, farinha, ovos, não sei o quê, e põe o quê? Fermento. Fermento o que é? É um germe. É um germe. Você coloca esse fermento e você sabe que a massa está boa quando ela subir. Quando ela subiu, quer dizer que a massa estragou. O pão é uma massa fermentada, uma massa estragada. Né? Fala que solou, né? É, o vinho, você pega um suco de uva, um suco de maçã, alguma coisa assim, e você põe uma bactéria, ela produz álcool e produz o vinho. Né? No caso, é uma levedura, um fungo. Né? Você pegar suco de uva e colocar uma bactéria, uma Sectobacter, uma bactéria, você produz o vinagre. Então as bactérias são muito boas para a gente, elas produzem muitos alimentos. Eu vou fazer uma pergunta bem fora do que eu conheço. Sim. Mas a pessoa que anda descalça, por exemplo, na terra. Sim. Eu acho ótimo. Que a pessoa, o contato que tem, eu, por exemplo, eu descalço na minha casa. Desde né? casa. Na minha casa. Eu descalço, se vou na grama, vou descalço. Né? Isso é bom. Eu acho ótimo. É ótimo. Que o pé, é muito melhor um pé descalço, secando, do que um pé dentro do sapato. Porque o pé dentro do sapato, além de macerar a pele, a umidade que vai tendo, bactérias vão produzindo chulé, pode ter germes patogênicos lá, que te dá um pé de atleta. Né? Verdade. Isso. Agora, se você está com o pé sequinho, andando, não vai te dar doença nenhuma. Maravilha. Agora umas perguntas aqui para o senhor. Sim. Opa, até agora tá bom. Qual é a pior bactéria? Eu me perguntaram isso ontem. Qual é a pior bactéria, a pior doença que existe? Sabe qual é? A que você está. Essa é a pior. Que você está com uma infecção, para você é a pior. Você tem que tratá-la, né? Tá? Então não existe assim bactéria pior. Bactéria pior é aquela que você tem essa doença. E você precisa tratar dessa doença. Maravilha. Isso. E é verdade que não se pode lavar carne? Isso, exato. Eu falo isso daqui desde 1998, que eu falei no Fantástico, né, que não pode. Nossa, toda vez que eu falo, inclusive eu coloquei no meu Instagram, foi hoje coloquei uma publicação de não lavar carne. Já tem, olha, coloquei há 1 hora, 2 horas, é no Dr. Bactéria Oficial. Eu fui ver antes de entrar aqui, já está com 380 comentários. Em 1 hora. Esses 380, a maioria, você é louco, como não pode lavar carne, não sei o que tal. Eu estava no supermercado lá perto de onde eu moro, eu estava esperando no caixa lá, uma mulher me chega e me dá um tapa nas costas. Deu um tapa, eu falei, algum problema, senhora? Ela virou para mim, eu não vou deixar de lavar o frango. Né? Falei, minha senhora, eu não estou na sua casa, a senhora faz o que a senhora quiser. Mas se lava, o que acontece? Então, se lavar, primeiro que as bactérias você não vai tirar porque elas estão nas fibras. Você não tira a bactéria. Você lava com água. Você aumenta a quantidade de água da carne, do frango. Bactéria adora água. Então, se você não tirou bactéria, aumentou a água e a bactéria gosta de água, na verdade, se você lavar, você está aumentando a contaminação. Então, quando a gente compra uma carne para fazer um churrasco, a gente desembrulha a carne, já corta... Corta e frita. O frango, você pega, corta e cozinha, frita. Até porque o calor mata toda a bactéria, né? Então, o pessoal fala assim, e se eu jogar água fervendo? Eu falei, para que tu joga água fervendo? Para cozinhar. Eu falei, se tu vai cozinhar, por que tu tá jogando água fervendo? Exatamente, botando fervura lá. Não tem lógica, né? Tá bom. E não fica a gosto, não, gente. Pode fazer Gostei que não da fica resposta. a gosto. Agora, qual é a forma ideal de guardar cada alimento na geladeira? Então, você tem que ver o que é uma geladeira. Uma caixa que fabrica vento gelado. Ela tem um compressor em cima. Esse compressor, o que ele faz? Ele gera vento. Você gelou, você pôs gás. Então, o que é uma geladeira? Uma caixa que produz vento gelado. O vento gelado ele é mais pesado que o ar quente. Então, ele é produzido lá em cima, ele vai descendo, vai chegando no alimento e roubando calor. Ele vai se esquentando. Então, quer dizer, quanto mais perto do compressor,
mais frio. Quanto mais distante lá no fundo do compressor, mais quente. Então você coloca lá perto do compressor os alimentos de maior perecibilidade. Carne crua, frango cru, né? Embaixo você vai descendo, segunda e terceira prateleira, você vai colocando laticínios, sobra de almoço, até que chega lá embaixo na gaveta, aí você coloca aqueles alimentos de baixa perecibilidade, que é alface, legumes, Couve, hortaliças. E na porta, que o pessoal abre, fecha, você só coloca alimentos de baixa perecibilidade, que é ketchup, mostarda. O lugar do vinagre, depois de aberto, é na porta. Maravilha. E as escovas de dente, como higienizar? Então, a escova de dente, pessoas já precisam... Quem tiver, espero que não tenham, precisa perder a mania de apertar a descarga com o tampão aberto. Né? Que é impressionante como tem muita gente que tem o prazer de despedir, né? Quer dar tchau. Né? Parece que tem um orgulho, né? Olha o que fiz. Vai, amor. Não, tem vovó que leva o neném, fala, vou dar tchau pro cocô, não sei o quê. Isso levanta o spray que fica por 2 horas rodando no banheiro. Tá? E pode cair escova de dente. Então é sempre bom, ou você guardar protegido, dá descarga com o tampão fechado e você pulveriza o enxaguante bucal nas cerdas. Escovou, lavou, bateu na beirada, pega o enxaguante bucal, dá uma aspergida nas cerdas e coloca com as cerdas para cima. 1 copo por pessoa. Não pode ser um copo familiar, que fica uma escova beijando a outra lá. Né? Isso daqui não pode. Verdade, individual, né? Um individual. Individual. É verdade que não pode se lavar o arroz? Então, o pessoal lava arroz, né? Se você lavar arroz, tem até um aparelhinho, né, um plástico, né, que fazia para cá e para lá, para cá e para lá. Né? O pessoal lava até sair aquela aguinha branca. O que é aquela água branca? É vitamina. É amido. É amido. O que é arroz? Amido. Você tira amido do amido? Não pode, não tem lógica, né? Então, hoje em dia, nós já conseguimos até que vem escrito no pacote, não lave arroz. Então, você tem que cozinhar Tirou direto. do saco na panela. Abriu o saco e bota na panela. Né? Vai nada de lavar. Eu gostava, pessoal acha que eu sou meio. Pessoal acha que eu sou nada. Opa, tira as bactérias. Pessoal acha que eu sou meio neurótico, mas tudo que eu falo dá menos trabalho. Eu falo para não lavar carne, o pessoal lava. Falo não lavar arroz, o pessoal lava. Né? Então eu falo para o pessoal fazer um monte de coisa. E os ovos fora da geladeira? Então, os ovos, eles são perecíveis. Você já leu caixinha de ovo? Não. A gente não lê nem bula de remédio, né? Não Imagina a caixa de ovo. Na caixa de ovo está escrito, está escrito lá, mantenha sob refrigeração e não coma cru ou semicru. Está escrito na caixa de ovo. Por que o supermercado vende fora? Porque não é lei, é uma norma. Tá? Fica fora. Isso, eles vendem fora, porque não é lei. Nos Estados Unidos é lei. Mas não estraga ficando fora? Estraga, claro que estraga. Choca. É isso. Né? Se tiver uma salmonela que tem que dar diarreia, ela aumenta, você come, te dá um processo de 1 semana com diarreia. Tá? Por isso que quando chegar em casa, você tem que colocar, se tem aquela parte que coloca na geladeira, né? Você tira, por isso que ela é solta. Você coloca os ovos e coloca na parte interna. Você nunca coloca na porta da geladeira. Porque qual lugar que mais sofre variação de temperatura? Ali perto. Na porta. Então, por isso que você tira e coloca lá dentro. Dentro? Coloca lá dentro. Aí pode. Segunda ou terceira prateleira. Aí deve. Caramba, estou aprendendo muita coisa aqui hoje, hein? Tá vendo? Que bom. E as esponjas de lavar louças? Então, a esponjinha de lavar louça é uma das coisas mais contaminadas que você tem na sua casa. Tá? Por isso que ela dura 1 semana. Né? Por isso que eu indico você usar esponjas que tenham íons de prata. O que é esse íons de prata? Tem 3 metais, ouro, prata e cobre, que mata a bactéria. Mata. O gaúcho, ele não toma chimarrão? Vai passando um para o outro, né? Eles trocam aquele canudo? Não. Não trocam. E alguém pega a doença na boca? Não. Ninguém, porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre. Tá? Além de ser quente o que sai, né? Não, mas a temperatura não seria... A temperatura para matar a bactéria, ela queimaria a nossa boca, que é acima de 70 graus. E o organismo não resiste a temperatura acima de 50. Tá? Então aquela temperatura morninha não vai fazer nem cócega para a bactéria. O que mata mesmo é o ouro, prata ou cobre. Mas a esponja continua durando 1 semana. Agora, doutor, eu posso arrumar a cama ao acordar? Então, outra coisa também que eu vou postar amanhã isso daqui. Nós perdemos 2,2 litros de água por dia. Tá? Uma grande parte é na cama.
Então, se você acordar e já forrar a cama, né, aquela umidade permanece. Os ácaros vão adorar. Então, você tem que esperar pelo menos 1 ou 2 horas com tudo bagunçado e arrumar depois. Esse período é o período que ela seca. Caramba. Ela seca. Tá vendo? Eu falo para a pessoa, não lava carne, não lava arroz, não arruma a cama. E a pessoa não fica brava comigo. Ixi, Maria. Tá vendo? Eu falo para a pessoa não fazer nada. Tem gente que acorda, já dobra tudo, já fica tudo bonitinho. Tá vendo? Aí lascou. Eu falo para a pessoa não fazer nada dessas coisas. Qual é o material para corte de alimento? Como um material de... O melhor material para corte de alimento? Para o corte? Ah, deve ser tábua de corte, né? Para tábua de corte, olha, o que não deve ser utilizado é madeira. Que não tem como você higienizar, como você limpar a madeira, né? Eu sei que você tem, né? Nesse caso é o plástico, mas o plástico até é indicado que eles vendem em conjuntinho de placas de plástico. Verde, vermelha, azul e tal. Então você usa cada uma para uma coisa. Por exemplo, você usa a verde para hortaliça, você usa a vermelha para carnes, você usa a branca para alimentos prontos. Então você evita a contaminação cruzada. Exatamente. Né? Então você usa cada corzinha para organiza a casa. Estamos organizada, né? O senhor não quer morar lá em casa, não? Ah, já sei que está tudo errado. Né? Vou fazer uma matéria na sua casa. Lá. Casa com a minha sogra, já fica lá com a gente. É? Me dá o telefone da sua sogra. Eu não tenho bactéria, não, né? Minha sogra está com 89. 89? Mas está com um corpinho de 140. 140? Meu Deus do céu. Isso porque ele gosta da sogra, gente. Imagina se não gostasse. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, é de grande valia as suas explicações. Obrigado, eu que agradeço. É um ensinamento muito profundo, porque eu não sabia de muita coisa que você falou aqui. Opa, que bom. Eu não sabia. A intenção nossa, você está aqui. Sinceramente, eu não sabia. Vou ter que comprar aquela... Eu tenho 3 tábuas de carne, até que ganho de amigos de shows aí, me dão tábuas de carne. Olha, vou jogar fora aquilo. Até pedi uma ajuda para o pessoal agora, que eu lancei, está no meu Instagram, tá, gente? Se quem entrar lá, eu lancei, então, eu deixei fixo. É um e-book com 10 páginas, o que fazer pós-enchente. Então, estou pedindo para todo mundo pegar essa publicação e repassar para a maior quantidade de gente possível para chegar no Sul. O seu e-mail? O Instagram é DR Bactéria Oficial, do Dr. Bactéria Oficial. Então entra lá, pega esse e-book, passa para todo mundo para chegar no pessoal do Sul. Viu aí, gente? DR Bactéria Oficial. É totalmente grátis. DR totalmente de grátis. Dr. Bactéria Oficial. Isso. Entre lá, pega esse e-book, espalhe para todo manda. mundo, que é saúde. É saúde, é prevenção para muita gente. Doutor, muito obrigado. Ô, querido, obrigado. Eu que agradeço você. Você foi demais da conta. Obrigadão, querido. Espero que volte aqui para dar outras dicas. Ah, virei sócio. Sócio muito aqui, obrigado. Virei sócio. Um beijo para o senhor, muito obrigado, viu? Tchau, querido. Tchau. Muito obrigado. Um grande abraço. Conheça os seus direitos. Esse é o nosso quadro agora. No programa Palco da Vida, no quadro Conheça os seus direitos, com Graziele Tabarelli. Ela vai explicar tudo para vocês sobre os seus direitos. Você tem direito. Oi, Matos. Hoje no quadro Conheça Seus Direitos, nós vamos falar sobre alienação parental, de uma forma bem simples e resumida. Vamos lá. O que é alienação parental? É quando um genitor apresenta uma campanha difamatória e destrutiva em face do seu genitor para o seu filho, que pode ser uma criança ou um adolescente, produzindo uma interferência psicológica. Bom, quando a gente fala de alienação parental, há sempre uma motivação por trás dessa alienação parental, que pode ser, por exemplo, uma insatisfação financeira, por exemplo, a descoberta de uma relação do genitor recente ou até mesmo a disputa pelos filhos. A alienação parental, ela é tóxica para a criança ou para o adolescente. Ela pode causar danos irreparáveis, falando no setor psicológico, como depressão, compulsão, ansiedade. Por que normalmente o genitor ele promove a alienação parental? Por exemplo, para suspender ou impedir as visitas ou até mesmo para tirar o poder familiar daquele genitor. Hoje, com a lei que foi alterada em maio de 2022, nós temos algum exemplo
que podem ser caracterizados como alienação parental. Por exemplo, quando o genitor que tem a guarda do seu filho deixa de apresentar informações médicas, escolares do seu filho, que pode ser uma criança ou um adolescente. Ou então, quando ele impede o convívio do genitor com o seu filho. Como assim impede? Por exemplo, no dia da regulamentação da visita, ele impede com que esse pai ou essa mãe vá buscar o seu filho, ou atrasa, ou retarda. Isso pode ser caracterizado alienação parental. Ou então, quando, um outro exemplo muito comum é quando o genitor que tem a guarda, ele passa a ter mudanças constantes do domicílio. Isso também para impedir o convívio do genitor alienado. Bom, espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, estou à disposição. Doutora Graziele, até a semana que vem eu lhe espero aqui. Vai ser bênção. Agora no quadro Além da Cozinha, a repórter Elizabeth Natutiev vai entrevistar, vai falar direto sobre gastronomia lá no restaurante Flores Bela. E vai ser uma bela entrevista, você vai ver. Olá, amigos do programa Palco da Vida. Hoje nós estamos em um lugar muito especial e muito gostoso também, aqui no restaurante Flores Bela. E eu estou aqui com a empreendedora super arrojada, a nossa querida Henriette. Henriette, eu quero que você fale um pouquinho para o nosso programa, para os nossos amigos. Qual é o diferencial do seu restaurante? Conta um pouquinho da sua história aqui para nós. Bom, a gente entra com uma proposta de casa, né? Casa, comida, arte, cultura, tudo num espaço só, né? Eu estava na Itália e estava vivenciando dentro de um restaurante quando o meu sócio descobriu essa casa, que era de um imigrante italiano, né? E resolvemos abrir aqui na Moca, que inclusive é um bairro que eu nasci. E a gente está propiciando assim um ambiente bem familiar, de comida afetiva, onde as pessoas se sentem como se fosse na casa da avó, né? Bem família, aquela comida de mãe. Então a gente busca um alimento que traga realmente essa memória afetiva, né? Essa coisa de mãe. Nossa, e falando de memória afetiva aqui, olha, eu já tive a oportunidade de experimentar. Não sei se vocês repararam, mas a casa ela é toda florida, não é isso? Homenagem a Flores Bela, né? Apesar de que Flores Bela era o nome da antiga proprietária da casa, né? Porém, todos os produtos, tudo que a gente usa, não tem química, não tem indústria, né? A gente evita isso para justamente aproximar a comida de uma coisa mais afetiva, natural possível, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando hoje, né? De uma comida mais saudável. Não, com certeza. E me fala uma coisa, aqui o restaurante, ele é um restaurante italiano. Me conta um pouquinho dessa história, porque nós sabemos aqui que no Brasil nós temos muitos, né, imigrantes que trouxeram essa cultura italiana, essa forma de abordagem também no acolhimento, nessa alegria italiana. E você estava contando para nós aqui nos bastidores, né, falando de tudo isso. Fala um pouquinho para o Palco da Vida e o que você pode nos dar assim como uma memória afetiva em relação à Itália, ou tudo que está acontecendo aqui no restaurante. Então, quando eu estava na Itália, eu percebi que a comida era totalmente diferente do que eu via aqui, né? Eu estava vivenciando dentro de um restaurante com chefes e eu via que era totalmente diferente. Eu falei, nossa, eu vou levar isso para o Brasil, né? Eu tenho uma certa resistência, as pessoas falam, mas como? Não vai ter o carbonara? Eu falo, olha, sim, a gente pode ter, mas eu preciso apresentar uma proposta nova. Eu não posso ser igual a todo mundo, né? Então essa é a nossa proposta, é trazer algo diferente, para que as pessoas percebam, cada prato ele tem uma especiaria de cada região da Itália. E isso foi um chefe que desenvolveu, italiano.
Super especial. Além disso, porque aqui nesse quadro, além da cozinha, é muito além também. Além também até na parte gastronômica e também na parte cultural. E eu sei que você tem um espaço aqui que você usa o restaurante, inclusive, para a parte cultural. Como é que funciona isso? Toda família de artista, né, não poderia faltar a arte, né, a cultura. Tem algumas pessoas que falam, não, mas você é restaurante, não teria sentido para mim. Tanto que a gente teve já temos sempre noite italiana, que os italianos gostam de vir, a gente dança tarantela, é uma coisa muito legal, muito divertida e que mais uma vez acolhe, né? Isso que a Itália tem de festivo e que brasileiro tanto adora, né? Que maravilha! E você faz assim, encontros culturais, da moda, você tem jantares temáticos, é isso? Sim, no começo a gente tinha mais, né? Nós tivemos a Noite Flamenca espanhola, foi maravilhoso também, com paella. Tivemos a noite argentina com tango, como eu sou da dança, né, tem que ter a dança. Então a gente junta a dança, a gastronomia, toda a decoração, como se a pessoa estivesse entrando realmente no país, né, para vivenciar. Porque a gente acredita que tudo tem que mexer com os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, né? O visual, o que é o perfume da comida, né? E o sentido, tudo. Então a gente tem essas noites temáticas, né? Já tivemos 2 lançamentos de livros, foi bem bacana, e a casa está aberta para quem tiver alguma... faço quadros, né? Pinto quadros. Legal, traga a sua arte, traga a sua obra, né? Eu acho que é legal isso, a gente propiciar um espaço para a arte, porque a gente está muito carente de arte, né? Muito carente de arte e de cultura. Eu concordo com você. Bom, o programa Palco da Vida é isso, né? O Palco da Vida, ele traz o quê? Ele traz cultura, comida, gastronomia, diversão. E o que você pode dar assim de dicas para nós? Assim, você que já está, né, há um bom tempo já na área da gastronomia, da cultura, o que você poderia falar para os nossos queridos amigos que estão nos vendo agora? O que você manda uma mensagem para a gente. Olha, venham perceber o que a gente está propondo. Nós estamos propondo uma gastronomia afetiva, juntamente música, né? As músicas que a gente propicia, que te leva para o tempo, te leva para a memória, né? O cheirinho da casa, do tempero, tudo isso faz com que Flores Bela se torne realmente uma casa de acolhimento, né? De todos os sentidos. Além de ser lindíssima. Não, eu estou apaixonada aqui. Parabéns, a equipe é maravilhosa. E depois a gente vai... Sim, os meninos são ótimos. Fazer com que você também tenha essa experiência incrível. Eu estou invadindo uma cozinha especial, a cozinha do restaurante Flores Bela. E hoje nós teremos um risoto a 3 cogumelos. É isso, chefe? Isso, aqui a gente faz o nosso prato aqui especial, que é o nosso risoto aos 3 cogumelos. Que a gente tem um diferencial aqui, que a gente usa o nosso cogumelo porcini, o chiodini e o pleuroto, são cogumelos importados. E o nosso diferencial também aqui, que a gente usa o arroz cateto, que é um arroz japonês. Por quê? Normalmente o risoto as pessoas usam o arbóreo ou carnaroli, né? A gente usa o arroz japonês. Por quê? Porque ele tem uma concentração grande de amido também. E porque quando você come ele, você se sente um pouco mais... Ele é leve, entendeu? Quando você come assim. Nossa, o nosso chefe Adiel já é um jovem chefe, né, aqui na cozinha da Flores Bela, além do nosso outro chefe também, que é especialista. Vamos apresentar aqui o nosso amigo, né, o Cauã. Olá.
Boa tarde, eu sou o Cauê e eu sou o confeiteiro da casa. Confeiteiro? Sim. Então, mas delícias, doçuras. E o que você vai apresentar para nós hoje? Desse lado eu vou apresentar a brusqueta Flores Bela. O nome da casa por ser bem especial. E ela leva as cores da bandeira da Itália. Uau, a bandeira da Itália e é tão saboroso como as comidas italianas. Ah, e é fácil de fazer? Sim. Ah, então vamos voltar ali para o risoto. Como é que tá aí, chefe, o risoto? Me conta qual que é o passo, assim. E esse risoto é fácil de fazer em casa, chefe? Sim, facinho. Muito fácil. O risoto é uma receita muito simples. E agora a gente está no processo do arroz liberar um amido, né? Porque é algo bem cremoso, vai ficando mais e mais e mais cremoso. E a gente usa aqui um caldo de cogumelo, a gente usa o porcini seco nele. E aí só vai apurando, apurando. O segredo do risoto é nunca parar de mexer. E aí depois a gente vai finalizar com manteiga e parmesão. Lembrando que todo risoto a gente finaliza com manteiga e parmesão, manteiga fria com fogo desligado, exceto os risotos de frutos do mar. E, chefe, fala uma coisa aqui. O que acompanha bem com esse risoto, assim? O que seria interessante, de repente, o risoto com mais algum outro acompanhamento? Aqui eu dou uma dica aqui que eu dou, acompanho com um medalhão com o molho poivre que a gente tem. O medalhão, uma parte do filé mignon, do corpo do filé mignon, e o molho poivre é um molho clássico francês que é feito à base de pimenta e um molho rôti de carne que a gente tem. Um molho que fica 12 horas reduzindo, apurando. Um processo bem delicado, extremamente saboroso. Então, e agora nós vamos para a parte da entradinha com o chefe Cauê. Cauê, o que nós vamos oferecer hoje de entradinha junto com aquele risoto ali? Hoje nossa equipe do restaurante irá oferecer a brusqueta Flores Bela. Ela tem esse nome porque é uma homenagem ao restaurante. Tá, e o que vai nessa brusqueta tão maravilhosa? Ela vai espinafre, tomate confit e mussarela de búfala. Uau! E tá nesse forninho assim... Olha, que delícia! Aqui ela tá dando uma tostada, para depois você sentir uma crocância nela. Olha, eu já tô com água na boca aqui, viu? Eu tô passando mal nessa cozinha maravilhosa. E aí? Palco da vida, bacana, né? Vamos experimentar daqui a pouco, hein? Daqui a pouco a gente já vai estar experimentando todas as delícias da Flores Bela. E o cheirinho aqui do nosso risoto. Sim, tá ótimo. Como é que tá o processo? Como é que está o processo? Estamos quase finalizando o risoto aqui. Só esperar pegar o ponto. Lembrando que o risoto, o ideal é comer sempre al dente, mas vai ao gosto do cliente, né? Eu estou percebendo aqui, chefe, um diferencial de verdade mesmo, que é um diferencial aqui do restaurante Flores Bela, que é o arroz, né? O arroz, como você havia falado, o arroz ele faz toda a diferença, né? Porque é um arroz japonês, é isso? Isso. Ele não traz... Porque arroz, como é muito amido, né, carboidrato, a gente come, normalmente a gente sente um pouco pesado, né? Agora, o arroz japonês tem esse diferencial, que mesmo ele tendo muito amido, que é o importante para o risoto, ele tem essa qualidade que a gente come, a gente não se sente assim, meio pesado. E aí a gente consegue depois aproveitar e experimentar outros pratos, comer outras sobremesas, né? Bacana, chefe. Olha, mas a casa tem muitos pratos interessantes. Esse é apenas um dos pratos carro-chefe do restaurante Flores Bela. E eu também quero agradecer, né, a todo o carinho que vocês nos dedicaram aqui no programa Palco da Vida e também falar um pouquinho desse design. Olha, eu não tô bonita, Matos? Ó, o design foi feito o design dessa touca de cozinha, que é super chique, foi feito pela Nadassa. Isso, é um nome diferente, mas é a filha da empreendedora aqui da nossa, né, chefe aqui, a proprietária aqui do restaurante Flores Bela. E ela também desenvolve, né, todos os uniformes, tudo assim, coisa mais linda. É isso aí, Palco da Vida, além da cozinha. Amigos do palco, chegou o momento mais delicioso dessa reportagem, a degustação desse risoto maravilhoso, hein? Olha, não, eu vou ter que degustar. Isso aqui tá demais. Bom apetite.
Chefe, últimas palavras. Memória afetiva. Isso aí, Palco da Vida. Até a próxima. E olha, deixa eu acabar aqui porque essa memória vai ficar realmente por muito tempo, viu? Já amei. Produto maravilhoso. Isso aí. Chefe, agora chegou o momento mais gostoso de saborear. Essa é a nossa brusqueta Flores Bela, massa também de fermentação natural e ela tem essa cor amarelada porque ela tem açafrão. E ela vem com espinafre, tomate seco e mussarela de búfala em cima e complementa com balsâmico. Gente, maravilhosa. Gente, agora eu vou ter que experimentar essa brusqueta maravilhosa. Palco da Vida, além da cozinha. Isso aí. Até mais. Obrigado, Elizabeth. Que lindo trabalho. Qualquer hora a gente vai aí, a turma toda, hein? Para dar bastante prejuízo. Com essa alegria toda do Palco da Vida para você que está aí se deliciando desse programa maravilhoso, novo. Nós vamos a um break, vai terminar a música agora, mas a gente vai voltar rapidinho, hein? Não saiam daí. E outra coisa, espalhe para todo mundo o programa Palco da Vida. Estamos juntos. Bem-vindo a Com Brasil. Com Brasil e Yokoso. Bem-vindo a Com Brasil. Bienvenue a Com Brasil. Welcome to Com Brasil. Welcome by Com Brasil. Willkommen Com Brasil. Benvenuto Com Brasil. Bienvenido Com Brasil. Estamos de volta, minha gente, no programa Palco da Vida. Agora vamos no quadro Atletas de Cristo, com a repórter Tawane Bacelar. Ela vai entrevistar um craque, um goleiro maravilhoso. Nunca frangou, só 2 vezes. Ele é gente boa demais. Vamos conferir agora com o Gilmar, o goleiro maravilhoso, goleiro do Palmeiras. Estamos aqui no mais um quadro com Atletas de Cristo. E hoje estamos com o Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras. Vamos saber um pouquinho da trajetória, da história. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Gilmar, eu queria saber um pouquinho sobre a sua história, como começou a sua carreira, sobretudo, como que você se descobriu goleiro, a sua posição. Primeiramente, queria cumprimentar todos os ouvintes, né? Muito bacana quando a gente recebe um convite e contar um pouco da nossa história e que isso sirva também de incentivo aos jovens que queiram praticar esporte, que estão no meio do futebol e que pretendem um dia também ser um atleta, né? Então, a minha história, ela é um pouco longa, né? Eu vim de Marília para Osasco e cresci aqui jogando bola nos campinhos de várzea de Osasco, né? E para encurtar um pouco a história, o meu ingresso no Palmeiras ele surgiu de uma forma bastante interessante. Eu era atacante de um time aqui de um bairro chamado Jardim Santo Antônio, time chamado Montenegro. Só que o dia que nós viemos fazer uma partida aqui mais para o centro de Osasco, o goleiro não pôde jogar. E eu nesse dia atuei no gol. E ao término da partida, um rapaz me chamou e falou, pô, você joga bem. Eu falei, mas eu não sou goleiro não, mas eu vi, você joga bem. Vou te dar um cartão. E me deu um cartão. Eu guardei esse cartão e o meu pai me acompanhava nos jogos e um dia meu pai falou, por que você não liga para aquele rapaz? Eu falei, não, ele quer que eu seja goleiro, eu não quero ser goleiro e tal. Bom, resolvi ligar. Uma senhora atendeu e disse, é o meu irmão, ele não está, porque ele está treinando. Eu falei, está treinando? Ele é treinador do Palmeiras. Meu Deus. Aí eu falei, pô, se o cara que treina o Palmeiras falou que eu sei jogar no gol, quem sou eu para discutir, né? Sim. E aí começou a minha busca. Onde que eles estavam treinando num bairro aqui perto, no Jardim Baronês. Fui até lá, cheguei na beira do gramado e disse, e aí?
Ele olhou e falou, mas você veio, mas é goleiro, né? Eu falei, goleiro, virei a partir de hoje. E aí começou a minha história no Palmeiras, lá no campo do Baronesa, em Osasco. Só que nesse início, você jogava como lateral, como atacante, você teve essa oportunidade de jogar no gol e ele te viu no gol, como foi? Então, o que acontece, a gente quando é moleque, você quer jogar em todas as posições. E nesse dia, o meu time, que era o Montenegro, tinha um goleiro muito bom, que era o Baianinho. Só que o Baianinho naquele dia, eu não sei se tinha tomado umas e outras, ou o que aconteceu, não pôde jogar, e o dono do time, que era o Armando, eu falou, joga pra mim no gol lá e tal, né? Eu fui contra a minha vontade, mas confesso que a gente é moleque, ia jogar. E foi onde aconteceu de eu jogar bem descontraído, jogar bem e ser visto por um olheiro, que mal eu sabia que tinha um olheiro ali, acompanhando, né, um moleque magrelo pra caramba, que era eu no caso, ali atuando naquele dia. E ainda bem que ele estava lá, né? E ainda bem que colocaram ele para fazer essa cobertura do goleiro, né? Que foi essa vaga que ele se destacou. Surgiu disso aí. E aí você entrou pro Palmeiras, entrou ali nas categorias de base. E quando que foi a sua estreia? Quanto tempo demorou ali até você começar, de fato, ter a oportunidade de entrar no profissional? Então, aos 15 anos, 14 para 15 anos, eu fui para a categoria de base, né? Que na época era Juvenil B, né? Então, após você terminar o período no Juvenil B, você vai para o Juvenil A e, posteriormente, o profissional. Então, aos 18 anos, eu fui para o Juvenil A e comecei a participar dos treinos profissionais, né? Onde tinha o Emerson Leão como grande goleiro de destaque da seleção. E quando eu fui, primeiro dia que eu fui treinar no profissional, fui até meio tremendo, assim, né? Peguei a minha sacolinha, minhas coisas para atravessar do amador para o profissional, parecia uma eternidade. Fui meio que tremendo, mas cheguei de boa e fui me adaptando. Fiquei treinando nos profissionais dos 18 aos 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, o Palmeiras vivia um auge muito legal, o goleiro Leão na seleção brasileira e jogando muito bem. E ninguém queria ser reserva dele, né? Tinha o Benítez, que era da seleção do Paraguai, e não queria ser reserva. Nós tínhamos um outro goleiro que achou que não ia ter verba, não ia ter vaga, pediu para ser emprestado. O outro tinha uma contusão séria, não tinha ninguém. Aí vinha eu em quinto lugar lá, querendo qualquer coisa, qualquer brecha, né? E falei, por mim tudo bem. Aí passei a ficar no banco do Emerson Leão, que era um grande goleiro. Só que o que acontece? Ele foi expulso numa final. Nós chegamos à final contra o Guarani, que era um grande time de Campinas, e ele foi expulso no primeiro jogo, só que eu não pude entrar no primeiro jogo, porque já tinham feito 2 substituições. Naquele tempo, eram só 2 substituições. Sim. E eu fui reservado, né, ou guardado para me jogar a final. E aí fui jogar a final contra o Guarani, nós enfrentamos um adversário fortíssimo, nós perdemos de 1-0, porém, eu fui considerado o melhor jogador em campo. E aquilo, em um jogo, apostei todas as minhas fichas e, a partir daí, eu fui, assim, um jogador que teve a sequência, né? E eu joguei praticamente 300 jogos pela equipe principal. E, para vocês entenderem, ele conseguiu a vaga ali do Emerson Leão justamente por causa de um erro, né, arbitrário, e ali ele conseguiu essa possibilidade. Eu queria saber de você como que você cria essas expectativas naquele momento de ser, de fato, o reserva do Leão, porque imagina, você falou que todos os goleiros não queriam nenhum ficar na reserva dele. E você, como eram as suas expectativas para, de fato, assumir essa vaga? Porque hoje nós sabemos que é muito disputado as vagas, né, dos atletas, hoje em dia nos times, e naquele tempo também era. Como que você se preparava, como que você fazia e quais eram os seus objetivos, né, de entrar para a vaga do time titular mesmo? Então, a expectativa era de qualquer garoto que almeja chegar na equipe principal. Antigamente, o sonho nosso, de quem estava na base, era ser titular do time principal. Hoje mudou um pouco, o pessoal já tem uns que querem pular as etapas, já querem ir para fora, né? Nós tínhamos o sonho de jogar no time principal. E aquilo nos movia a tal ponto de você dar vida mesmo, né? Então, eu saía de Osasco, pegava trem, aquela dificuldade toda, então acho que aquilo motivava a um jogador que passou muita dificuldade, né, jogando em terrão,
correndo de rojão, correndo de briga, de torcida, porque na várzea você sabe que a gente fica cascudo, né? Na várzea você fica cascudo. E de repente você sai da várzea, vai para um Palmeiras, eu fui para a civilização, só que eu ainda mantinha alguma coisa em mim, do terrão, daquela coisa de jogador raiz mesmo. E eu falei, pô, se eu for com essa garra que eu tinha, pode ser que eu vença aqui, né? Só que daí eu já tinha estratégia. Eu tinha um treinador, Valdir Joaquim de Moraes, foi o primeiro treinador de goleiro que apareceu na história. Eu era treinado por ele. Tinha dia que eu subia para o campo, eu só ficava sentado numa bola e conversando. Vamos treinar? Não, hoje o treino foi só isso. Então eu fui muito bem preparado até o dia da minha estreia. O dia que eu estreiei, eu já estava assim, muito bem condicionado fisicamente e psicologicamente para segurar o rojão, porque não é fácil você com 20 anos assumir a meta de um time como o Palmeiras e tendo o Emerson Leão como goleiro titular até então, né? Só que assim, eu falei, eu lembro até hoje, o seu Valdir foi à noite no quarto e falou, Gilmar, você está preparado? Como que você está? Eu falei, Valdir, dentro do gol não tem uma linha? Tem, a linha que divide o gol do não gol então você deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. E falei, é desse jeito que eu vou, né? E graças a Deus correu tudo bem, né? Eu consegui segurar um ataque poderosíssimo, que era com o Careca, o Capitão, Zenon, e aquilo realmente foi uma prova de fogo. Para que muitos pensavam que para mim seria uma furada, né? Uma fria, eu encarei como uma oportunidade e deu certo. E se destacou, justamente, né? Foi isso aí. E conquistou a vaga. Dentro todos esses jogos que você fez, muitos e muitos, entrou para a marca do Palmeiras dos goleiros. Eu queria saber se tem algum jogo que te marcou, algo que foi especial para você e que você sempre lembra com muito carinho, lembra com, né, como algo que você superou, algo que você teve como objetivo e concluiu, alcançou? No Palmeiras eu vivi duas grandes emoções assim, bem particulares, né? Foram situações que eu vivi que para mim foram bastante, foi gratificante, né? Independente de situações. Primeiro foi jogar no Maracanã, coisa que eu nunca tinha feito, jogar contra um Flamengo, um time poderosíssimo, né? E o time do Palmeiras, metade do time era jogador da base. Então era tido como um time muito inexperiente, né, pela crítica e tudo mais. E, no entanto, nós fomos ao Maracanã, naquele dia tinha 121 mil pessoas, né? Confesso que a hora que eu entrei no túnel, que eu pensei bem, eu falei, pô, será que... vamos embora, vamos encarar essa pedreira. 120 mil pessoas. E nesse dia nós ganhamos de 4-1 do Flamengo, de Zico, Carpegiani, o técnico era o Cláudio Coutinho. E, então isso foi uma marca muito expressiva, né, para quem começa um trabalho numa equipe grande. E era uma prova de fogo realmente. E a segunda grande emoção, talvez essa foi muito legal aqui em São Paulo, nós vencemos o Corinthians por 1-0, num jogo completamente atípico de todas as situações. Nós sofremos muita pressão do Corinthians, né, com Sócrates, Birubiru, Zenon, time fortíssimo, e nós ganhamos de 1-0 no Pacaembu e eu fui considerado o melhor homem em campo. Dizem na época, né, que no Pacaembu, nos últimos 20 anos não tinha uma atuação daquele nível de um goleiro, né? Então eu me senti orgulhoso de ter participado daquela situação, né? Grande destaque. E entre muitas outras expectativas, eu acredito que o auge mesmo é ir para a seleção brasileira. Certo. E você foi, né, ali chamado pelo Sebastião Lazzaroni. Isso, pelo Lazzaroni. E imagina, né, o Zico, você pôde encontrá-lo. Como que foi para você essa experiência? Então, nessa altura que eu recebi a convocação da seleção, né? Primeiro eu tinha sido a convocação aqui em São Paulo, pelo Tele Santana, que jogou Brasil e seleção principal contra a seleção B, aquela seleção que disputa os jogos, ia disputar Cannes, né, o campeonato. E foi a primeira experiência. E depois, quando eu recebi a convocação, Brasil e o resto do mundo, na despedida de Zico, lá em Udine, na Itália. Então, quando eu recebi a convocação, eu estava jogando no Nacional da Ilha da Madeira. Para mim foi assim, você chegar à seleção é o auge, né? E de repente você desembarca lá no meio do só fera, Romário, Renato Gaúcho, Alemão, Dunga. Eu falei, onde eu estou no meio dos caras? Mas já que eu estou aqui, vou aproveitar, né? E realmente foi uma emoção muito legal ter participado daquele jogo Brasil e o resto do mundo, na Udine, na Itália, despedida do Zico. E na época, o Sebastião Lazzaroni, o treinador, e me convocou para a seleção.
E eu queria saber também que todos os jogadores, né, no início da carreira têm dificuldades, né? Quais foram as suas dificuldades? Como você as superou? Quem foi que te ajudou? Quem estava ao seu lado, né? Como foi que você conseguiu superar os limites, superar as fases difíceis? Então, como todo garoto humilde, né, que fazia parte desse tipo de jogadores que pretendem um dia almejar algo maior, né? A gente tem as dificuldades no começo, é o deslocamento. Você sair daqui de Osasco para treinar, lá no Parque Antártico, é um ônibus, um trem. Tinha dia que não tinha dinheiro, pula a catraca, né? Invade o ônibus, pula por cima, passa por baixo, aquela coisa, né? Depois a superação em relação à alimentação. Um atleta, eu cheguei lá muito, muito desnutrido, muito magrinho, tal, a gente só comia besteira, né? Até porque não tinha condições. E eu enfrentei um problema maior ainda, né? Que os goleiros dizem que tem que ter 2 metros, né? Pode ser ruim, mas tem que ser grande, né? E eu estava do padrão do goleiro de 1,82 m, que era o padrão da altura, tal. Então, abaixo do peso, então a minha dificuldade maior foi essa, né? Superar os meus limites, né? Então, se você vê hoje, a baliza continua do mesmo tamanho, né? Ela tem 7,32 por 2,44 de altura, né? Então, se com 1,80 m eu resolvi a questão, né? Se eu tivesse 2 metros, talvez resolvesse mais ainda. Mas, de qualquer forma, fiz o meu trabalho, mas a dificuldade maior mesmo era encarar a dúvida a seu respeito. Será que esse cara é? Mas será que... Aí quando você entra e resolve, aí você mostra que realmente você tem potencial. Então, as dificuldades, elas existem até hoje. Quem quer começar no futebol, eles irão encontrar essas dificuldades, porém, tem que superá-las. E o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta. Bom, soubemos um pouquinho da história do Gilmar, que fez um trabalho excelentíssimo dentro dos campos, mas agora o que nós vamos saber é o trabalho que ele faz fora dos campos. Ele tem um instituto, Agarrando a Chance. Queria falar um pouquinho sobre o seu instituto, como foi essa ideia, quem ajudou, como foi o projeto no início e como foi começar, né, fora dos campos o projeto em ajuda às outras pessoas. Então, o projeto Agarrando a Chance começou muito tempo lá atrás. Como eu joguei até muito tarde, e eu não vi praticamente minha filha crescer. E o meu filho ia para o mesmo caminho, né? Então, quando eu passava aqui em frente desse campo para levá-lo na escola, eu via que o campo não tinha movimentação, isso há uns tempos atrás. Aí eu resolvi comprar uns coletes, umas bolas, e comecei a ficar aqui no campo esperando passar algumas crianças. E quem chegava ia perguntando, e aí, o que está acontecendo? Estou começando um trabalho assim, assado. E de repente que estava infestado de criança, a criançada toda vinha aí. E aí, sozinho era difícil, né? Aí comecei a procurar ajuda de uns amigos e prontamente alguns, né, me ajudaram, especialmente o José Carlos Mendonça, o Calu, né? Depois veio o professor Juvenal e hoje eu trabalho com o professor Zap, que é o Jairo, né? Essas pessoas é que dão sustentação ao Instituto e de lá para cá, isso foi fundado em 2012, nós já vamos para 12 anos, né? E de lá para cá nós desenvolvemos esse trabalho social, tanto aqui no Campo da Ford, quanto no Jardim Canaã, onde nós temos a maioria das crianças do Instituto. Lá nós contamos com mais ou menos 250 crianças, né? Dos 6 aos 10, 12 anos. E continuamos o trabalho aqui no Campo da Ford até os 17 anos. Então, foi um início muito difícil. Você tem que buscar apoio dos seus amigos, né? E hoje nós somos amparados pelo CMDCA, que é um órgão que cuidam das ações sociais e dos projetos esportivos aqui em Osasco. As suas expectativas e todos os seus planos e os seus projetos, qual foi a sua maior realização real dentro do seu projeto? É saber que você está contribuindo para um bem social, né? Quando você vê as crianças chegando para treinar,
Ou quando você vê num dia que nós estamos fazendo as ações dos ovos de Páscoa, que nós realizamos também uma vez por ano, ou o nosso Natal Solidário, né? A alegria nos olhos da criança é saber que ela tem ali uma perspectiva, ela tem uma esperança em relação àquilo, né? Então, as pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, elas entendem qual é a sua proposta e abraçam, né? Mas eu falo para você, não é tão simples não, viu, Tauane? A gente tem que matar um leão por dia. Quando você trabalha com projeto social, a coisa não é tão simples assim. É muito bonito falar, mas para você resolver, você tem um monte de dificuldades. Mas quando você faz de coração, está bem feito. E essa é a história dele, dentro dos campos, fora dos campos, ajudando, fazendo muitas ações sociais. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre o Instituto, pesquise nas redes sociais. E eu quero muito te agradecer pela entrevista de hoje, por saber que temos pessoas que fazem história não só dentro de campo, mas fora dos campos também. É uma sequência da vida de atleta, né? Hoje nós proporcionamos às crianças que querem praticar futebol, né? Nós damos a eles essa oportunidade. Independente se vão virar jogadores de futebol ou não, a cidadania, ela é em primeiro lugar, nós passamos a todos eles e todos merecem essa chance. Matos e os nossos telespectadores, esse foi mais um quadro do Atletas de Cristo. Muito obrigado, Taiwane. Muito obrigado, que coisa linda. Gilmar, um beijo no seu coração. Você é craque sempre. Pois é, gente, chegamos ao fim de mais um programa. Que pena, né? Mas a gente volta logo, logo. Outra coisa, quero pedir a vocês todos para ir lá no canal do YouTube. Esse programa já está no YouTube, está no canal de YouTube. Procura lá, Palco da Vida, no nosso canal de YouTube. Se inscreva lá, passe para todo mundo, porque nós queremos ter uma audiência tão grande a ponto de uma televisão do chamar, a televisão dos cachorros. Tô brincando, aqui é tudo da brincadeira, aqui é gente boa. A televisão dos dogs, os dogs, vai ser demais. O canal dos dogs, nós vamos ser tirados daqui rapidinho por uma grande emissora do Brasil inteiro. Vocês vão ver só. Esse programa é o que faltava no Brasil. Palco da Vida. Um programa totalmente para a família, para a comunidade evangélica, para todos os credos também. Estamos juntos aí. Deus abençoe e até o próximo programa. Palcos da Vida. Esse é o programa que lhe dá uma boa comida. Ô, glória! Jesus Cristo, Pai amado, a ti rendo meu louvor. Tu és santo, poderoso, não há outro, és Senhor. E eu não vivo sem tua graça, eu dependo do seu amor, me sustenta, me alimenta, me dá força interior. Adorado para sempre, nosso grande Redentor. Eu me prostro, eu me rendo, majestade e Senhor. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, na sua visão ele diz que os serafins clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória.